A astronomia e a morte do último Deus. O desenvolvimento da civilização é responsável pela eliminação de quase todos os deuses, seres que o homem acredita serem os condutores dos destinos humanos e todo o universo. O desenvolvimento de todas as ciências conduziu ao esclarecimento das falácias dos seres sobrenaturais. Mas a astronomia é o principal ramo científico que vem matando lentamente e levará ao sepultamento o último Deus. Para o homem primitivo, os fenômenos da natureza eram resultados de atos de seres sobrenaturais, aos quais chamou deuses. Assim, a chuva, o vento, o movimento das águas, o crescimento das plantas e todos os seres vivos estavam sob o comando desses entes invisíveis. O trovão era a voz de Deus, o relâmpago e o raio a manifestação de seu grande poder. Aves eram deificadas pela sua capacidade de se movimentarem pelo ar. Os peixes também tinham algo de divino, por não morrerem afogados na água, a serpente por movimentar tão bem sem ter pés, os astros também seriam os deuses que estavam a nos observar de lá do alto. Vendo a diversidade de seres vivos, o homem deve ter imaginado também que cada espécie fosse a imagem e representação de um determinado Deus. Isso está implícito na adoração que se fazia a estátuas de animais. E quando os monoteístas judeus escreveram "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança", Gênesis 1, versículo 26, apenas estavam desistindo da antiga ideia e propondo que o homem era o único ser a representar a divindade. Estudos encontram vestígios de que o monoteísmo, a crença na existência de um único Deus, surgiu no Egito. Entretanto, a ideia predominou e alcançou todo o mundo por meio do judaísmo e seus herdeiros, o cristianismo e o islamismo. Os hebreus, povos inicialmente politeístas, tornaram-se gradativamente monoteístas, tendo esse sistema de único Deus se cristalizado com o início da formação da Bíblia, ocorrido no reinado de Josias em Judá. Divididos em dois reinos, Judá e Israel, os hebreus acreditavam ser povo escolhido de Yahvé, um único Deus, o Criador de todas as coisas, crença esta que predominou em Judá. Quando Josias determinou a reforma do templo de Yahvé, disse haver encontrado no templo um livro escrito por homens escolhidos de Yahvé, contendo o relato da criação do universo, a destruição da humanidade por um dilúvio universal e, após o repovoamento da terra, a escolha de um homem cuja descendência representaria esse Deus e dominaria o mundo. Segundo Reis, capítulo 22, versículos 1 a 8. Josias levou bem a sério o monoteísmo, mandando matar todas as pessoas que adorassem outros deuses. Segundo Reis, capítulo 23, versículos 19 a 21. Daí em diante, a verdade passou a ser o que constava do livro encontrado no templo. O livro dito encontrado no templo, que parece ter sido montagem apressada de escritos de vários escribas, contém um grande número de contradições, frutos da divergência de seus autores quanto às lendas que compõem o judaísmo, doutrina monoteísta que aponta Yahvé como o único e verdadeiro Deus, e o povo judeu como seu povo seleto destinado a dominar sobre todas as nações. A essa coleção inicial foram acrescidos diversos outros textos ao longo de mais alguns séculos da aventura judaica pelo mundo. São os livros atribuídos aos reis Davi e Salomão e a diversos profetas que viveram até próximo da completa ruína da nação judaica pelo domínio romano. Segundo o judaísmo, esta é a verdade sobre o universo. Yahvé, o Deus Criador de todas as coisas, 6 milênios atrás, fez tudo em 6 dias,
visão do autor do primeiro capítulo de Gênesis, que se prolonga até o 3º versículo do capítulo 2. Ou criou a terra, os céus e tudo que neles há, em um só dia, segundo o autor do texto que segue a partir do 4º versículo do capítulo 2 do primeiro livro, Gênesis. Num esforço de harmonizar os textos, prevaleceu a ideia da criação em 6 dias. Assim, a origem do universo que foi levada ao mundo pelo cristianismo, doutrina surgida do judaísmo, é que Yahvé criou a luz no primeiro dia, Gênesis 1, versículos 1 a 5, fez separação entre a luz e as trevas no segundo dia, Gênesis 1, versículos 6 a 8, fez surgir a terra no meio das águas e criou os vegetais no terceiro dia, Gênesis 1, versículos 9 a 13, criou o sol, a lua e as estrelas no quarto dia, Gênesis 1, versículos 14 a 19, fez que a terra produzisse seres vivos na água e as aves no quinto dia, Gênesis 1, versículos 20 a 23, e no sexto dia criou todos os animais terrenos e por último o homem, Gênesis capítulo 1, versículos 24 a 31. E repousou no sétimo dia, Gênesis 2, versículos 1 a 3. Sem levar em conta a sequência criacional que também é desmentida pela ciência e pela própria Bíblia no capítulo seguinte, Gênesis 2, 4 a 23, vamos nos deter aqui no tema referente aos astros, onde os criadores dos deuses mais se enganaram. Nos tempos dos escritores bíblicos, o mais sábio dos homens que olhasse para o céu via 2 grandes astros, o Sol e a Lua, que os autores bíblicos chamaram de os 2 grandes luminares. E via também as estrelas, Gênesis 1, versículo 16, astros bem pequeninos, da mesma forma que foi vista até pelo Deus Filho, que segundo o cristianismo foi enviado para tirar o pecado do mundo. Tanto que o Evangelho diz que ele anunciou que próximo à sua volta para buscar seus escolhidos, as estrelas cairão do céu. Mateus 24, versículo 29. Todos os ramos da ciência nos mostram claramente que a verdade divina daqueles tempos não ultrapassava os limites dos conhecimentos dos homens que produziram a Bíblia. Mas a astronomia é que está dando o golpe final para a execução do último Deus. Com o desenvolvimento da visão telescópica, o homem já contrariou extremamente a verdade divina ao mostrar que a Terra não é o centro do universo e que, ao invés de o Sol caminhar de uma a outra extremidade do céu para iluminar a Terra, Salmos 19, versículos 5 e 6, é a Terra que gira em torno do Sol. 2. Mas a destruição do geocentrismo foi só o começo. Avistando onde o homem do passado não conseguia enxergar, o homem moderno descobriu que as estrelas, que segundo o cristianismo seriam capazes de cair sobre a terra, como quando uma figueira abalada por vento forte lança seus figos verdes, Apocalipse 6, versículo 13, na realidade são milhares e milhões de vezes maiores do que a Terra, sendo impossível elas caírem aqui. 3. Além da impossibilidade da queda das estrelas, a visão telescópica lançou por terra também a idade bíblica do universo. Descobrindo a velocidade da luz e passando o homem a enxergar milhões de anos-luz, vemos imagens existentes milhões de anos atrás, desmentindo a palavra divina que afirma que o universo tem apenas 6 milênios de existência. Não foi o homem, mas o próprio Yahvé, Deus Criador de todas as coisas, que disse, segundo a chamada verdade, não farás para ti imagem esculpida, nem figura alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Êxodo 20, versículo 4. Isso não nos deixa dúvida
Quem escreveu tal mandamento não era um ser onisciente, mas um homem que pensava que a terra estivesse a flutuar sobre as águas do mar, como se cria à época. Hoje, um Deus não diria isso, porque sabemos que a terra não está sobre águas, mas as águas estão sobre a terra. Segundo o Evangelho cristão de Mateus, logo após o batismo de Jesus, ele foi para o deserto, onde jejuou por 40 dias, e lá Satanás, o anjo caído, o levou ao cume de um alto monte, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Mateus 4, versículo 8. Esse fato só seria possível se a terra fosse plana como um disco a flutuar sobre as águas, como se cria naqueles dias. Como a Terra é esférica, nunca seria possível de qualquer lugar avistar toda a sua superfície. Mais uma prova de que a verdade divina não passa do limitado pensamento humano. Enquanto o homem estava preso à Terra sem a visão telescópica, quase tudo que está escrito na Bíblia permanecia como verdade incontestável. Mas após se desgarrar da Terra e conhecer a sua forma, ter noção das dimensões das estrelas e avistar a milhões de anos-luz, tornou-se insustentável a ideia de que esse maravilhoso livro tenha sido escrito por um ser onisciente criador de todas as coisas. A astronomia, embora o faça gradativamente, representa o fim do Deus onisciente que ainda sobrevive nas cabeças da maior parte da humanidade.